Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu gostaria muito de agradecer vocês que já estão chegando por aí e queria pedir para vocês que compartilhem para a gente aumentar o alcance. Isso é muito importante, a ajuda de vocês no sentido de compartilhar. Lembrando que a transmissão oficial agora é aqui no canal do Estopa, esse canal que está grandão aí nesse negocinho aqui dessa telinha. Canal do Estopa é o canal das lives e o Leonardo Estopa é o canal dos vídeos curtos. E falando em vídeos curtos, hoje mais cedo eu fiz um vídeo que olha, gente, eu já vou comentar esse assunto logo de início, porque o canal Verdade, parece que o canal Verdade sentiu o drama do meu desespero aí com o Silas Malafaia e já mandou logo um comentário nesse assunto. Deixa eu colocar, tá tudo preto aqui, mas eu vou colocar para funcionar. Mas enfim, o canal Verdade mandou para mim: cuidado com Malafaia, abração. Olha, gente, assim, claro, a gente acaba sendo obrigado, sim, a respeitar, né? Tudo bem, a gente tem que... Deixa eu ver aqui, eu tô vendo que tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui, mas eu vou conseguir descobrir. A gente acaba sendo obrigado a aceitar absolutamente tudo que acontece por causa da democracia. Mas o Malafaia é muito covarde. E eu vou explicar para vocês sobre a covardia do Malafaia. Não é a partir apenas de uma observação, não. Eu vou explicar para vocês um pouco da covardia do Malafaia a partir de uma experiência que o meu sogro teve com o Malafaia, que é uma coisa assim, aquela coisa que quando você escuta, você fica impressionado, você fica triste. Foi o que aconteceu, é uma história que aconteceu com o meu sogro. Já deixa eu começar a trazer os comentários aqui, agora eu tô vendo que eu vou conseguir, que eu tô começando a colocar as telas aqui para funcionar. Eu tô fazendo esse projeto aqui, acabou que eu tô fazendo ele em tempo real, à medida que as coisas vão acontecendo. Deixa eu já agradecer aqui os comentários, muito obrigado as pessoas que estão participando aqui pelo canal do Estopa. Lembrando vocês que é muito importante que vocês compartilhem para a gente aumentar o alcance. Quem estiver assistindo aí nos canais secundários, que venham participar com a gente aqui nesse canal do Estopa, que é o canal principal. É muito fácil chegar aqui, é só escrever canal do Estopa. Quem estiver participando aí pelo Facebook, eu estou vendo aqui, tem mais ou menos 170 pessoas, 180, crescendo ali aos pouquinhos. Audiência no Facebook também. Por favor, quem puder compartilhar aí no Facebook, eu agradeço muito. Isso é muito importante. Tatiana, deixa eu colocar o comentário da Tatiana. Tatiana fala: boa noite, Léo, foda-se o Malafaia. Olha, assim, o Malafaia, ele não é o Malafaia que importa pro que eu tô falando. O que importa pro que eu tô falando é o fato de que pessoas acreditam no Malafaia e começaram os comentários de altíssimo nível de imbecilidade, de pessoas falando que o Boechat morreu porque o Boechat criticou o Malafaia. Olha, gente, pelo amor de Deus, deixa de fanatismo. Malafaia não é ungido do Senhor merda nenhuma, não. Malafaia é um cara que usa a Bíblia para ganhar dinheiro. Ele é um cara que faz uso da religião para ganhar dinheiro. E eu fiz até o vídeo que eu fiz mais cedo. Na hora que eu vi que as pessoas estavam comentando isso, eu fiz um Twitter falando sobre: olha, quero ver se o Deus do Malafaia me mata. Isso porque eu não estou desafiando o Deus, verdadeiro Deus. Eu não acredito que o Malafaia acredite em Deus. No fundo do meu íntimo, eu acredito que o Malafaia faz tudo que ele faz só para realizar os interesses dele. Muito obrigado, Canal Verdade. Quem sabe muito dessas coisas de religião é o Canal Verdade. Afinal de contas, ele foi pastor da Universal por 10 anos. Ele sabe como funcionam essas igrejas. Ele tem me ensinado muita coisa. Agora, sobre o Malafaia, gente... Lembrando que enquanto eu tô falando do Malafaia, é importante vocês se inscrevam aí no Canal Verdade. Mostrar para vocês como é que é facinho. Do lado aqui do Canal Verdade, onde ele aqui colocou aqui o superchat, tem esses 3 pontinhos aqui. Vocês vão clicar nesses 3 pontinhos, ir pro canal e se inscrevam no canal, porque é um canal parceiro, um canal irmão. A gente tá crescendo aí essa comunidade de youtubers. Mas voltando pro Malafaia, gente, olha... O mais desesperador não é o Malafaia existir, gente. Existem pessoas
tentando vender todo tipo de produto, inclusive Deus. O mais desesperador é que tem pessoas que acreditam que o Malafaia tem alguma coisa a ver com o mesmo Deus de Jesus Cristo. E não tem, definitivamente não. O Malafaia prega coisas completamente diferentes dos ensinamentos de Cristo. Então por que o Malafaia usa o nome de Cristo? Por que ele usa a Bíblia? Isso é estratégia. Isso é estratégia de pega bobo. O cara usa a Bíblia para falar que ele é cristão, para falar que ele está falando de Deus, mas no fundo ele é um anticristo, ele é um satanista, simples assim, gente. Por quê? Porque o cara tá distorcendo a Bíblia, para realizar os desejos obscuros dele. Então ele usa uma parte da Bíblia descontextualizada para falar que o Jair é de Deus e o Haddad é do diabo. Ele usa uma parte da Bíblia descontextualizada para ele tentar buscar um motivo para as pessoas terem ódio ao homossexual. Teve um cara que escreveu para mim da forma mais, assim, da forma mais anticristo, eu não vou chamar de imbecil, da forma mais anticristo do mundo. Me chega um camarada e escreve, olha, eu não quero nem saber, a Bíblia condena a homossexualidade. Se a Bíblia condena a homossexualidade, isso não interessa. O que interessa é que Jesus Cristo veio para todos e pronto, acabou. Jesus Cristo não veio falando, eu vim para todos, menos os homossexuais. Então, se você está do lado do Malafaia, utilizando essas bandeiras moralistas, você é anticristo, companheiro. Queira você, queira quer não, você é anticristo, porque o Jesus Cristo ele veio para que você lute por aquela pessoa que está desviada segundo os ensinamentos de Deus até o último momento. Olha, se aquele homossexual tem alguma coisa a pagar para Deus, ele tem alguma coisa a pagar para Deus. A sua obrigação como cristão é lutar por ele e não contra ele. Então, no momento em que o Malafaia cria essa coisa de que nós temos que, assim, ele praticamente fala de alto e bom tom que nós temos que ter ódio dos homossexuais, isso porque ele, assim, esses crentes estão trazendo a ideia de uma ditadura gay. Eles não entendem que Jesus Cristo veio, foi exatamente para aquelas pessoas que estavam fora dos ensinamentos de Deus. Então, olha, se alguém aqui quiser saber o que é postura evangélica na política, se alguém aqui quiser saber o que é uma pessoa que realmente acredita em Deus e mesmo assim está na política, escuta o Cabo Daciolo. O Cabo Daciolo entrou no parlamento e falou: o que eu mais gostaria nesse momento é de poder dar um beijo no meu irmão Jean Willis. Por quê? Porque ele sabe que Jesus não veio para discriminar, para apontar o dedo, para condenar. Jesus veio para salvar. Então é o seguinte, se lá no último segundo de vida daquela pessoa, você conseguiu convencer aquela pessoa daquilo que você acredita que são os ensinamentos de Deus, você fez sua parte. Agora, se você ficou sua vida inteira criticando, condenando a pessoa porque você acha que ela não presta, porque ela é homossexual, você está sendo hipócrita, você está sendo anticristo, você não está fazendo absolutamente nada do que Cristo ensinou. E aí eu trago um desafio básico, porque para mim, no meu íntimo, eu não tô falando isso da boca para fora para meter o pau no Silas Malafaia, não. Porque eu tenho um alcance insignificante perto do alcance de destruição que ele tem, mas no meu íntimo, eu acredito que o Silas Malafaia é um anticristo, e como um anticristo servindo Satanás, o Deus dele não tem poder nenhum sobre mim. Então tá aqui, ó, eu quero que qualquer crente me explique por que eu tô vivo depois que eu desafiei o Deus do Silas Malafaia. Se o Silas Malafaia é ungido do Senhor, eu quero saber por que eu tô vivo agora, por que eu não tô morto, por que o Silas Malafaia, que é ungido do Senhor, não levantou a mão, não levantou o cajado e me fez morrer. Não, todos vocês crentes que acreditam no Silas Malafaia, tá aqui um desafio, façam aí, ó, uma oração pro Deus de vocês para que eu morra, simples assim. Não vai acontecer nada, sabe por quê? Porque vocês acham que estão orando para Jesus Cristo, para Deus, mas vocês estão sendo conduzidos como cordeirinhos para o demônio, simples assim. E a prova disso é essa, eu tô vivo aqui, ó. Cada dia que eu chegar aqui e estiver vivo falando na frente dessa câmera, é mais uma prova que o Deus do Malafaia não tem poder merda nenhuma. E se o Malafaia foi ungido, ele foi ungido é no caldo de bosta.
porque o Deus dele não vai ungir ninguém com óleo, ninguém com azeite, não. Se o Deus do Malafaia, que é o Satanás lá dos infernos, for ungir alguém, vai ungir é no caldo de merda. Então eu falo mais uma vez, olha, Deus do Malafaia, eu te desafio. Eu estou falando que o Malafaia não é ungido do Senhor. Eu estou falando que o Malafaia é um pitaco de bosta. Eu falo desse que se diz ungido do Senhor. E eu peço nesse momento, me mata. Me mata, Deus do Malafaia. Você não é poderoso, Deus do Malafaia? Me mata. Não, quem tiver aí que for crente e acreditar no Malafaia, me explica por que eu tô vivo agora. Aí você fala, não, mas você vai morrer. Não, todos nós vamos morrer. Eu quero saber, cadê o Deus do Malafaia que vocês falam que matou o Boechat? Cadê ele pra me matar agora? Porque agora eu não tô falando só que o Malafaia é um pitaco de bosta. Não. Não é só que o Malafaia tem que procurar aquilo lá, que eu gosto de falar pitaco de bosta, mas na hora que o negócio vai pra piada sexual eu fico tímido. Mas não é só aquilo que o Boechat falou, eu tô falando mais. O Malafaia é um pitaco de bosta, o Malafaia é um anticristo, o Malafaia não vale absolutamente nada, e eu estou aqui desafiando o Deus do Malafaia. Não tô desafiando o Malafaia, não. Eu tô desafiando é o Deus dele, o Deus do Malafaia. Quando ele pega a Bíblia que ele fala de Deus, eu tô desafiando é esse Deus. Por que eu tô vivo aqui? Esse Deus não é poderoso? Por que eu não tô sofrendo um infarto aqui agora? Por que eu não tô sofrendo um infarto aqui agora? Cadê o Deus do Malafaia pra me matar? Porque o Deus do Malafaia é um bosta como o Malafaia. Um Deus que quer o mal, um Deus que quer desunião, um Deus que quer discórdia. É um bosta como o pastor desse Deus. É tudo um bando de bosta que usam a Bíblia pra fazer política, mas no fundo eles não têm absolutamente nada de bom dentro deles. É só merda. E eu vou contar pra vocês, deixa eu agradecer vocês os compartilhamentos. Eu quero agradecer também aqui, que chegou há muito tempo, eu tô enrolando aqui porque eu empolguei xingando o Malafaia, mas eu quero agradecer aqui. Muito obrigado, Tatiana. Eu e minha mãe adoramos o Drops do Estopa. Esse Malafaia é um charlatão. O cara só pensa em dinheiro. Concordo plenamente com você. Tamo junto. Muito obrigado, Tatiana. Muito obrigado, pobre alienado de direita. Estopa, o perigo não é Deus, e sim os demônios que provavelmente o cercam. Essas igrejas estão abrindo os portões do inferno. Olha, eu tenho uma tranquilidade muito grande com a minha vida sexual. Minha vida sexual. Tipo assim, eles falam tanto desse treco, né? Eu tenho uma tranquilidade muito grande, tanto com a minha vida sexual, quanto com a minha vida religiosa. Então, demônios do Malafaia, se vocês têm poder, façam qualquer coisa comigo. Eu sou muito tranquilo quanto à minha vida religiosa. Sabe por quê? Porque eu não sou daquele crente que vai à igreja para tentar esconder as picaretagens que faz. Eu sou um cara que eu erro, eu sou ser humano, eu erro, e assim que eu erro eu falo com todo mundo que errei. Sabe por quê? Porque errar é humano, eu não tenho vergonha dos meus erros, não. Então eu tô desafiando aqui até mesmo os demônios do Malafaia, que façam o que quiserem comigo. Me matem, demônios do Malafaia. Eu tô aqui rindo da cara de vocês. Eu não preciso me declarar ungido de Deus para ter a tranquilidade de saber que nem Deus do Malafaia, nem demônio do Malafaia tem poder nenhum contra mim. Porque o Malafaia é um bosta. Simples assim. Então, pobre alienado de direita, eu tô bem tranquilo quanto a isso. Assim, do Malafaia, a única coisa que pode vir do Malafaia contra mim é uma encomenda de morte, se ele realmente mandar um miliciano me matar, porque aí tá no plano terrestre, que no plano espiritual, a única coisa que o Malafaia produz é merda. Aquilo é merda, aquilo não vale nada, é covarde. Deixa eu agradecer aqui também Chocoprint BR. O Malafaia já foi cristão. Sim, já vi falar nisso. Teve um pequeno período em que ele era do bem. Já comprei material dele na época de fitas VHS, pois depois Bíblia em CD, etc. Tinha uma coleção, agora virou isso aí, um lixo. Olha, o Malafaia foi cooptado pelo demônio, assim como vários pastores que chegaram à conclusão que a vida com Deus é uma vida, às vezes, de negar as riquezas, de negar muita prosperidade material na terra e dividir. Inclusive, eu vou até trazer aqui um ponto de vista diferente, que eu aprendi, que a gente às vezes tem essa ideia que a vida com Deus é negar a prosperidade, e eu sei que o Paulo está assistindo, ele me deu uma aula no final de semana passado, que ele falou, olha, Léo, se você é filho de Deus, você merece a prosperidade, Deus vai te dar a prosperidade. O detalhe é que se a sua prosperidade vier através da desgraça do outro,
Não é a sua prosperidade, você está roubando a prosperidade do outro. Então esse aqui é o detalhe. Se a prosperidade dos pilantras está vindo através da miséria daqueles que estão doando para esses pilantras, através da desgraça política de um país, porque eles venderam a influência política, esses caras não merecem a prosperidade que eles têm. Esses caras não são ungidos de Deus, esses caras são enviados pelo demônio, isso não tem dúvidas. Deixa eu, agora sim que eu vi aqui, agora eu vou ler, mas não é culpa minha não. Eu falei que eu sou tímido para ler isso, mas agora que tem aqui Denise Lula Livre trouxe, eu vou ler. Uma rola para Malafaia. Valeu, Boechat, muito obrigado. Denise Lula Livre pelo superchat. Estou aqui morrendo de medo que o Deus do Malafaia esteja vindo de helicóptero de lá da casa do Malafaia para cá para me matar, tá? Esse merda desse Malafaia. Olha, eu vou contar pra vocês agora, eu falei que eu ia contar a história da vida real a respeito do Malafaia, e eu queria pedir vocês antes pra vocês compartilharem pra gente aumentar o alcance. Quem tiver no Facebook puder compartilhar por aí. Quem tiver participando aí, que puder... Ô, Jennifer, chama seu Arlindo lá. Já que eu tô falando do Malafaia, eu quero perguntar pra seu Arlindo. Olha, o meu sogro, ele já foi pastor. Hoje ele não se aproxima muito dessas igrejas porque ele tem trauma. O meu sogro, há muito tempo atrás, eles começaram um trabalho de evangelização que era um trabalho que envolvia muita humildade e muito trabalho, muita boa vontade. Esse trabalho estava crescendo tanto, mas crescendo tanto, que esse trabalho começou a incomodar o Malafaia. Então, o Malafaia, dentro de toda a safadeza dele, com aquele jeitão dele de criar as coisas, ele criou a ideia de que esse trabalho que estava sendo desenvolvido e estava tirando o lucro dele era um trabalho satanista, era de Satanás. E olha, várias pessoas que estavam fazendo uma evangelização séria no interior do Brasil, elas foram perseguidas e na época confundia muito justiça com religião, até responder processo por serem satanistas. Algumas pessoas responderam, sabe por quê? Porque o Malafaia percebeu que a igreja dele estava perdendo clientes para esses grupos de evangelização, porque esses grupos de evangelização estavam ensinando a Bíblia. Simplesmente por isso. Por quê? O modus operandi dessas igrejas covardes é esconder o ensinamento bíblico. O modus operandi do Malafaia, que matou, né, que por causa dele o Boechat morreu, o modus operandi desses caras é usar a Bíblia de forma descontextualizada. Então eles não incentivam ninguém a ler a Bíblia. E de uma hora para outra começaram a surgir grupos de oração, grupos que estavam fazendo exatamente um trabalho de ensinamento bíblico, de ensinamento do evangelho, e começaram a incomodar o Silas Malafaia. Aí o que o Silas Malafaia fez? Ele foi e taxou os grupos de satanistas e colocou a justiça, não tem tipo penal para isso não, né? Prática de satanismo. Inclusive a prática de satanismo, ela é defendida pela Constituição. Mas na época a juíza... Conta a história aqui do Malafaia aqui, Arlindo. Isso aqui é meu sogro, pessoal. Uma certa vez ele falou que o Silas Malafaia... Senta aqui pra aparecer, porque senão vai cortar. Uma certa vez... Não, pode sentar aqui na cadeira, senta junto. O Silas Malafaia falou que o G12 era do diabo. Mas explica o que é o G12 grande. G12 era reunia 12 pessoas para orar, para buscar o batismo com o Espírito Santo. Então o Silas Malafaia publicou que o G12 não era de Deus, era do diabo. Então lá em Tocantins criou uma grande polêmica para os evangélicos que era batista. Então isso trouxe um grande transtorno. Ele deveria ter mais responsabilidade para falar as coisas, não é assim não. O homem que diz que é homem de Deus, ele tem que pensar para falar, não é assim não. Ele só visa dinheiro. Eles não visam, essas igrejas aí não estão visando palavra de Deus, não estão visando crente, estão visando cliente. E são empresários. Eles formaram para pastor, mas para ser empresário, não é para fazer obra de Deus, não. Aí, ó, tem nada a ver com a obra de Deus. Eu falo e assim, já falei aqui hoje, acho, Arlindo, pro Deus do Silas Malafaia me matar, já que foi o Deus do Silas Malafaia que matou o Boechat. Mata ninguém, não. Olha, eu fico dentro de casa e é o seu Arlindo que me traz essa história. Me conta a história do que o povo evangélico, que o senhor tem costume, estava falando na última eleição. Falando que o Haddad era do diabo e o Jair era de Deus. O rei que já morreu não sei quantos centenas de anos, tem a ver com política atualmente. Tem nada a ver uma coisa com a outra. E as igrejas evangélicas conseguiu botar isso na cabeça dos fiéis e eles aceitaram.
Pois é. É igual diz a Bíblia, o príncipe desse mundo cegou o entendimento dos homens, eles não têm visão. E cego, o que acontece? Ambos cairão no mesmo buraco. Eles não têm noção do que falam e os outros não têm noção do que segue. Tudo que eles falam, eles vão seguindo. Obedece seu pastor, então eles vão obedecendo. Mas Jesus fala, sai dela, povo meu. Sai dela, sai da mulher adúltera que está prostituindo a palavra de Deus. Eles não estão preocupados com o crente, eles estão preocupados com o cliente. Então a visão deles é só dinheiro. Cada pastor quer disputar quem vai ser o mais rico. É só picaretagem. Mais fazendeiro. Isso é picaretagem, isso não é de Deus, não. Aqui, e ó, na eleição passada, todo mundo sabe a palhaçada que foi, e não pensem que o Malafaia entrou nessa brincadeira porque ele achou que o Bolsonaro seria a melhor opção, não. Isso é um comando que vem lá do topo de Israel para todas as igrejas. É o antipetismo, que é anti-redistribuição de renda. Então, o malafaísmo, esse felicianismo, isso é tudo picaretagem. Então, vai aí mais um desafio. Deus do Malafaia, me mata. Você não é. Se o Malafaia for ungido de Deus mesmo, Deus do Malafaia, me mata. Deixa eu agradecer a Abigail Timarelli. Muito obrigado, Abigail Timarelli. Muito obrigado todos vocês aí pelas. Muito obrigado aí pelos posicionamentos. FJ, eu tô aqui xingando o Malafaia. Eu gostaria de pedir a sua licença para xingar o Malafaia, porque o ponto de vista que eu tenho é que o Malafaia, ele é um covarde, ele é uma pessoa ruim que usa a palavra de Deus para fazer política. Mas enfim, deixa, e o Thalita da Silva fala, sotaque mineiro, uaiço. Deixa eu voltar então, só vou voltar aqui pro assunto política, que o povo já tá... Então tá bom, tchau pra todo mundo, um abraço. Valeu, muito obrigado. Toda vez que tiver que falar de Malafaia de novo, eu vou chamar meu sogro aqui, porque meu sogro me falou muitas coisas sobre o Malafaia de antigamente. E olha, meu sogro me contou uma coisa interessantíssima, gente. Quase todas as igrejas que hoje são comércio, parece que um dia elas foram igrejas sérias. Por exemplo, o que faz a Igreja Batista da Lagoinha, aqui de Belo Horizonte, ser tão famosa ainda hoje? Porque ela vem de um histórico que no início era uma igreja pequena, que realmente tinham coisas religiosas dentro dessa igreja. Hoje é grife de moda, é tudo, menos igreja. É um moletom da fé. É o moletom da fé para esquentar a fé. Só picaretagem. É só... E ó, não estou falando da fé dos fiéis que estão dentro. Os fiéis estão sendo enganados. Eu estou falando do dono. Eu estou falando do Malafaia. Como é que chama mesmo o filho do Márcio Valadão? Eu tô falando do André Valadão. Se André Valadão tiver Deus também, que mande me matar. Porque eu não acredito naquele cara, mas nem sonhando. Nem sonhando. Sasha Band, seu sogro é lindo, parece um gnomo. Aí, Jennifer, ó, falou que seu pai parece um gnomo. O Sasha Band falou. Só falta cantar a musiquinha do Eu Vi Gnomos. Olha, pessoal, deixa eu agradecer a vocês pelas participações. Eu vou falar agora sobre uma pergunta que foi uma das primeiras que apareceu, que foi sobre, deixa eu ver se eu consigo trazer aqui, hoje tá tudo bagunçado. Aí, Jennifer, ontem no desespero eu apaguei o projeto, o projeto que eu tava usando, mas eu vou conseguir colocar aqui sim, só um segundo, pessoal, que é... É bacana, gostei, valeu a renda. Eu vou trazer um comentário que as pessoas me perguntam. As pessoas me perguntaram se eventualmente o Bolsonaro teria feito as pazes com o Mourão, mas eu acho que não. Porque, olha, o Mourão, ele pode até fazer de conta que fez as pazes com o Bolsonaro. Isso me lembra muito aquela novela que tinha a Jade. Que eu lembro que na novela que tinha a Jade... O Clone. Na novela que tinha a Jade, tinham os dois que ficavam disputando a Jade, né? Que um era árabe e outro era o brasileiro. Como é que chamava mesmo? Eram os personagens, gente? E o mais legal é que eles ficavam conversando e tal. E eles faziam de conta que eram amigos, enfim... Aí tá nessa situação aí em que o Mourão até bate um papo, o Bolsonaro pergunta, você quer me matar? É como se o Mourão respondesse, não, eu não quero te matar, mas eu gostaria que você morresse, né? Mais ou menos assim, te matar eu não quero, pode dar problema, mas eu gostaria que você morresse. Aí todo mundo achando que o Mourão e o Bolsonaro fizeram as pazes, já vem o Mourão e dá mais essa comunizada aqui, ó. Dá mais uma aqui de comunista. Mourão enquadra Salles. Chico Mendes faz parte da história do Brasil. É muito assim, olha, uma coisa é você não concordar com os ensinamentos daquela pessoa.
Outra coisa é você ignorar a produção daquela pessoa. A direita tem um problema muito sério, que a direita só fala bobeira porque ela ignora a produção acadêmica, por exemplo, do Paulo Freire. Então, toda vez que a gente vê uma pessoa falando do Paulo Freire, uma pessoa de direita, ela tá falando idiotice, ela não tem nem noção do que é Paulo Freire, tem nem noção do que Paulo Freire produziu, tem nem noção das propostas do Paulo Freire, mas tá lá a bobiça falando de Paulo Freire como se soubesse alguma coisa a respeito do Paulo Freire. Quando a gente pensa no caso dessa direita a respeito do Chico Mendes, é a mesma coisa. Os caras não têm noção do que o Chico Mendes foi e continuam falando bobeiras. Aí eles trazem sempre as historinhas. É a mesma turma que fala que não teve ditadura militar, a mesma turma que grita Ustra vive, é a turma que fica agora defendendo a ideia de que o Chico Mendes era um... como que o cara falou mesmo? Que o Chico Mendes era o grilo, né? Que ficava só tomando... o dinheiro lá e explorando os seringueiros, né? Se ele fosse tão vulnerável, se ele fosse tão assim, não seria vulnerável a ponto de ter sido assassinado. Deixa eu agradecer a Tatiana. Tatiana, ela fala aqui, eu tô perdido aqui em qual é qual. Bozo é o esgoto para onde convergem todos os detritos. Tudo que não presta apoia esse lixo. Impressionante. Aí nem seria esgoto, viu, Tatiana? Esgoto é muito bom para ele, porque olha, o esgoto ele passa por uma estação de tratamento, depois da estação de tratamento ele vira um lodo. Esse lodo é o rejeito, tem todo um processo de tratamento, e aquele lodo ele é assim, eles vão pressionando e secando aquele lodo para aproveitar o máximo de água que der para sair daquele lodo. Eu acho então que o Bolsonaro seria o lodo do esgoto, que é só aquilo que sobrou, que não presta, porque o resto, no meio do esgoto, tem muita água que pode ser purificada. E antes a gente tinha, né? Eu fico imaginando como é que são as coisas, né? Eu fico imaginando como é que são as coisas. Como que nós, brasileiros, estamos sendo desvalorizados? Eu tenho chamado a atenção sobre a importância de uma espécie de representação da engenharia brasileira de uma forma urgente, para não deixar o Bolsonaro fazer o que está fazendo com a engenharia brasileira. Eu estou falando essa questão do lodo, do esgoto aqui, porque eu sou formado em engenharia, eu estudei esse processo de purificação da água, tratamento da água e tal, e dentro de todo esse processo de purificação da água, a gente tem essas opções, dentre elas essa que Israel usa, que é membranas aí de microfiltração, nanofiltração. E o mais interessante é o seguinte, nós aqui no Brasil aprendemos a fazer esse processo de filtração para agora, nós engenheiros brasileiros, termos que escutar que isso é tecnologia de Israel. Não, imagina, gente, olha, nós no Brasil estudamos e aplicamos esses processos de micro e nanofiltração há muito tempo. Para agora, em pleno século XXI, a gente já indo aí quase para o ano 20 do século XXI, a gente escuta que isso é tecnologia de Israel e que a gente tem que fazer um acordo de troca de... Gente, a engenharia brasileira precisa de proteção urgente. O Bolsonaro, a equipe do Bolsonaro está criando uma forma de pintar para o povo brasileiro que o Brasil não tem tecnologia, que o Brasil não tem conhecimento, que o Brasil é composto por um bando de idiotas incapazes de filtrar a água. Né? Então, assim, hoje eu fico pensando como que são as coisas. Enquanto o Brasil enquanto os engenheiros brasileiros não conseguirem se unir num grupo aí, num bloco de representação da engenharia brasileira, enquanto os engenheiros brasileiros não fecharem o CREA e não criarem uma forma alternativa de se representarem, não uma instituição que representa as empresas de engenharia, mas que represente os engenheiros brasileiros, olha, nós vamos estar ferrados nessa brincadeira aí, viu? A coisa é bem complicada. Noeli Queiroz, estopa, tira esse Marcelo Araújo, sujeito podre. Deixa eu ver se eu vejo o Marcelo Araújo aqui. E olha, pessoal, eu tava falando sobre essa questão do... Deixa eu colocar aqui de novo. Eu tava falando com vocês sobre essa questão de não se iludam. Mourão tá ainda no terceiro turno das eleições. Ele não faz parte ainda do clã Bolsonaro inteiramente. Ele pode até bater um papo com o Bolsonaro. Isso porque não faz parte do terceiro turno das eleições, não faz parte do terceiro turno das eleições você ser inimigo do seu oponente. Jennifer, eu tô vendo o colega bonitinho falando, deixei de pagar o CREA, pega pra mim esse boleto que chegou aí. Não faz parte do terceiro turno das eleições você
brigar com seu oponente, mas o Mourão tá no terceiro turno das eleições. O Mourão tá fazendo de tudo para tomar o lugar do Bolsonaro. Não se iludam, isso é fato. E olha, ele tem muita chance, apesar de que a gente pode ter nesse momento um abaixar da poeira, mas esse abaixar da poeira não significa que a disputa terminou. E eu tô vendo aqui que o colega falou aqui, que é o Bonitinho, ele fala: deixei de pagar o CREA faz anos. Coincidentemente, Bonitinho, ó, chegou hoje. Chegou hoje. Deixa eu mostrar para vocês. Olha, gente, isso aqui, ó, é o que o Conselho de Engenharia toma dos profissionais de engenharia. Não tá dando pra... Deu, agora deu, olha lá. Vocês estão vendo? Ó, isso aqui, ó. R$530 é o que o Conselho de Engenharia toma dos profissionais de engenharia todos os anos, mais uma parte de todo o trabalho que o profissional de engenharia realiza. Esse conselho que toma esses R$530 do profissional de engenharia é o mesmo conselho que, na hora que a engenharia brasileira está sendo atacada e o engenheiro brasileiro está sendo considerado um grande imbecil frente à sociedade brasileira, porque a gente tem um governo que está propondo comprar filtro de Israel, esse conselho que cobra esses R$520 de cada engenheiro brasileiro, ele não se manifesta, ele não faz nada. Sabe o que esse conselho faz? Fica tirando foto com político. Se você entra no CREA agora, você vai ver lá que tem uma foto do presidente do Confea com o Mourão, mas você não vê o presidente do Confea exigindo do Mourão valorização da engenharia brasileira. Você não vê esses conselhos que representam os engenheiros batendo de frente e falando: que negócio é esse de falar que você vai comprar uma tecnologia de Israel? Gente, que coisa absurda. Olha, que coisa absurda o Confea e o CREA deixar Israel pisar no solo brasileiro falando que estava trazendo uma tecnologia super avançada para procurar os corpos em Brumadinho, sendo que essa tecnologia é usada hoje pelos engenheiros brasileiros. Olha, o que esse CREA está fazendo com o engenheiro brasileiro é deixar o engenheiro brasileiro ser humilhado perante os engenheiros gringos. Porque, olha, Israel se manifesta, Bolsonaro se manifesta dizendo que nós vamos comprar filtro de Israel. A gente tem um monte de bobo na sociedade brasileira batendo palma falando: agora acabou o problema do Nordeste. O Conselho de Engenharia e Arquitetura, que deveria na hora se manifestar, fazer uma nota de repúdio, falar: olha, nós temos no Brasil engenheiros capazes de fazer até mais do que os engenheiros de Israel têm. E olha, nós temos no Brasil uma capacidade de produzir 50 vezes mais do que Israel, porque nós temos dentro do solo brasileiro matéria-prima, nós temos muita gente para trabalhar, nós temos potencial energético. E aí me vem um Bolsonaro falar que nós vamos importar tecnologia de Israel para construir filtro, e o Conselho de Engenharia e Arquitetura não se manifesta. Olha, se você é engenheiro, eu vou te perguntar uma coisa: quem te representa? Porque eu me senti muito humilhado, porque eu sou engenheiro ambiental. Na engenharia ambiental você estuda esse processo de filtro, esse processo de filtragem. Eu falei: gente, peraí, não brinca comigo não. Produzir um filtro de nanofiltração é uma coisa que qualquer estudante... Não precisa ser, obviamente, engenheiro. Basta que a pessoa seja um técnico metalúrgico, que ele vai lá desenvolver uma forma de produzir os filtros de microfiltração e nanofiltração. Você está querendo me dizer que precisa de uma tecnologia de Israel? Isso é para humilhar a engenharia brasileira, enquanto nós brasileiros estivermos permitindo que o governo que tomou poder humilhe o trabalhador brasileiro, principalmente os trabalhadores brasileiros de altas tecnologias, nós vamos ser desmoralizados na sociedade. Nós estamos vivendo uma situação em que o povo brasileiro já se desmoraliza, o povo brasileiro já acha que o gringo é o mais honesto. O povo brasileiro pensa assim: não, brasileiro não presta. Fora do Brasil é assim, tá, gente? Olha, não pensem que aqui dentro do Brasil é muito difícil. Toda vez que aparece um gringo, todo mundo vai lá puxar o saco. Isso a gente sabe. Mas quando é fora do Brasil, os brasileiros abrem a boca para falar: eu não mexo com o brasileiro. Não, brasileiro é tu pilantra, faz tudo errado. Isso é o brasileiro fora do Brasil. Aqui dentro do Brasil, nós estamos cada vez mais ampliando a cultura que o brasileiro é incompetente, que o brasileiro é inútil, que o brasileiro não sabe nada, que o brasileiro é incapaz. Agora a gente tem uma situação em que praticamente tudo que a gente vai fazer, me vem o governo falar que vai trazer de Israel. Olha, faça-me o favor, a engenharia brasileira já perdeu. Olha, a engenharia brasileira já perdeu
porque no momento em que as empresas de telecomunicações foram privatizadas, os equipamentos que poderiam estar sendo produzidos no Brasil, eles começaram a ser produzidos fora, hoje são produzidos na China. A engenharia brasileira, olha, e muitos produzidos em Israel. Muito do que a gente fala em casa pode estar sendo captado, porque os equipamentos são produzidos em Israel. A gente não sabe. Olha, outra coisa básica, nesse momento agora, no meio de uma crise, o Brasil começou a desativar a refinaria para refinar nas gringas. O Brasil parou de comprar a cadeia de produção de petróleo dentro do solo nacional para comprar de fora. E cadê os conselhos de engenharia gritando e falando, não, nós temos condição de fazer no Brasil e a única possibilidade da engenharia brasileira, e olha, foi a engenharia que fez a China virar o que virou. Foi a engenharia que fez o ser humano parar de morrer com 20 anos de idade. Não é medicina, não. Cadê o CREA para exigir a proteção do engenheiro? A valorização do engenheiro? Porque, olha, só para vocês terem uma ideia só para vocês terem uma ideia da diferença. O que é a diferença de um conselho que representa e um conselho que não representa? No momento que os médicos cubanos chegaram para fazer o bem para a sociedade brasileira, o Conselho de Medicina se uniu para expulsar os médicos cubanos. E os caras lutaram para prejudicar a sociedade brasileira e expulsar os médicos cubanos. Na situação em que o governo atual está pagando pau para engenheiro das gringas, o que o Conselho de Engenharia está fazendo para proteger o engenheiro brasileiro? O que o sistema CREA-CONFEA tem feito para proteger a nossa engenharia? Os caras deixaram a cadeia de produção da extração de petróleo do Rio de Janeiro e toda para fora, não fizeram nada. Olha, o Conselho de Medicina, ele brigou até conseguir fazer o Bolsonaro expulsar os médicos cubanos. Já o Conselho de Engenharia não consegue fazer a gente parar de pagar pau para a engenharia de fora. Enfim, é triste isso, faz parte. Deixa eu agradecer aqui, Pérez Dias. Léo, só não esquece de baixar, de dar baixa nesse CREA, pois depois eles cobram judicialmente. Eu tô ligado, Pérez. Eu vou fazer eu vou dar baixa no meu registro, mas eu quero fazer questão de filmar na porta eu dando baixa nesse registro, porque isso é simbólico para mim. Isso é simbólico, isso não presta. Isso só prejudica o engenheiro. André Pereira, segundo meu primo, que é da BR, nesses governos de direita, cargos de engenheiros, países como Alemanha, técnicos, Malásia e para nós, só a sobra, a faxina. Exatamente, André Pereira. Olha, eu tenho falado isso há muito tempo porque eu participei da gravação de um documentário na Nigéria e na Nigéria a gente falava, e assim, o pessoal da Nigéria falava exatamente isso. Engenheiro vem da Inglaterra, vem dos Estados Unidos, técnicos, talvez alguns técnicos venham da alta classe nigeriana e o serviço pesado para os nigerianos. Ou seja, só e somente só o serviço pesado para aquele povo. Sabe por quê? Porque se a engenharia brasileira se desenvolver, a engenharia brasileira faz uso da matéria-prima brasileira. Os caras não querem isso. Os caras querem boicotar o engenheiro brasileiro para que a gente não tenha desenvolvimento tecnológico dentro do Brasil, simples assim. Agora, que eles estão fazendo isso para defender os engenheiros deles, eu sei. Eu quero saber o que o nosso conselho está fazendo para defender os nossos engenheiros. O que o nosso governo está fazendo para defender o nosso povo. O nosso povo vai colocar... o nosso governo vai colocar o nosso povo para pagar pau para gringo. Faça-me o favor, pelo amor de Deus. Tem que ter dó nessas horas. Deixa eu agradecer vocês aqui, pedir, por favor, compartilhem aí pra gente aumentar o alcance. Laranjal do PSL pode derrubar Bebiano. Deixa eu ler essa matéria aqui do Laranjal do PSL. Esse esquema do Laranjal... Olha, de Laranjal do PSL não vai derrubar ninguém, porque principalmente o eleitor do Bolsonaro, ele vai se levantar porque ele gosta da corrupção, desde que seja a corrupção do time dele. Laranjal do PSL pode derrubar Bebiano. Uso de candidaturas laranjas pelo PSL para desvio de recursos de campanha pode custar a queda do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano. Bolsonaro quer uma solução rápida para o caso, discutiu com o ministro e o fez cancelar agendas, o que aumentou a pressão entre aliados para a saída de Bebiano do governo. Bebiano vem tentando empurrar a responsabilidade para o então presidente licenciado da sigla, deputado Luciano Bivar. Olha, agora a gente já sabe qual que é o partido mais corrupto do mundo. Não era o PT, mas peraí. O PT no ranking de corrupção, o PT estava lá atrás. Mesmo assim, a gente tinha uma conversa, né? De que o
o partido mais corrupto do mundo era o PT, mas agora, pelo menos esse ano, a gente não tem dúvida de qual que é o partido mais corrupto da história da política brasileira, né? Eu acho que o PSL ganhou do DEM. Deixa eu agradecer aqui os comentários que estão chegando por aqui. Mara Vargas fala, bravo, o CREA é só um emissor de boletos. Boletos, cobranças de ARTs, multas e dificuldade para você poder exercer a profissão. Só isso. Restrição de atribuição, né? O que eles fazem é só isso. É só restrição de atribuição. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. É só você não pode, a empresa pode, só você não pode. Olha, e o interessante, Marcelo Damasceno falando aqui dos 600 bi que o governo Bolsonaro está tirando do INSS. Olha, gente, é uma coisa que eu falo sobre esses 600 bi, é uma coisa que é muito difícil até de pensar em comentar. Porque o nível de profundidade disso é uma coisa tão grande que fica difícil até comentar. Imaginem o seguinte, primeiro eles falam que a Previdência é deficitária e por isso precisa fazer uma reforma da Previdência. Depois eles vão retirar 600 bi da Previdência. Ou seja, eles estavam de olho na aposentadoria das pessoas e porque eles estavam de olho na aposentadoria das pessoas, estão reformando a Previdência. Ou seja, o eleitor do Bolsonaro está iludido achando que eles estão lutando para evitar a quebra da Previdência, mas eles estão lutando para tirar a aposentadoria das pessoas porque eles estão querendo colocar o dinheiro em outro lugar. É desesperador. Mas enfim, faz parte, né? A gente está vivendo, o que a gente está vivendo hoje é isso aí. Deixa eu agradecer vocês aqui pelos compartilhamentos. Eu parei para molhar a garganta. No final das contas eu perdi. Eu estava acompanhando aqui o... Deixa eu agradecer as pessoas que estão assistindo aqui pelos 3 canais. Pelos 4, né? Deixa eu ver se agora eu consigo ver se atualizou aqui. São 1.232 pessoas assistindo pelo canal do Estopa, mais 600 pessoas pelo Leonardo Estopa, mais 150 pelo Leonardo Estopa no Face, mais 80 pelo Leonardo Estopa pelo Dilma Resistente. Muito obrigado. Mariana Gancho fala, esse governo quer aumentar o complexo de vira do brasileiro e humilhar o trabalhador que briga pelo direito de se aposentar. Exatamente, olha. O que a gente tem nesse momento, desculpa aí pessoal, agora que eu vi que eu desliguei o alto-falante errado para eu fungar, porque eu falei tanto que deu. O que a gente tem nesse momento é uma clara intenção de total reposicionamento do Brasil. Não adianta você impor um reposicionamento geopolítico se você não domesticar as pessoas. É mais ou menos assim. Imagine que você tem animais livres. E eu vou fazer uma comparação aqui que pode ser pesada, mas ela fala exatamente a situação do Brasil. Imagina que você tem animais livres, Mariana. E esses animais livres, eles não estão acostumados a puxar carroça. Não adianta você tentar colocar fazenda para funcionar, para produzir, se antes você não domesticar esses animais. Então, hoje, nós temos uma situação em que primeiro eles estão domesticando o brasileiro, exatamente isso, desenvolvendo o complexo de vira-latas. E olha, isso funciona, eu tenho falado muito da Nigéria, na Nigéria isso funciona de uma forma esplêndida. O povo nigeriano, quando vê alguém de fora, eles tratam de uma forma, assim, surpreendente. E não precisa ser branco. Eu, por ser de fora, eu cheguei na Nigéria, eu ficava vendo, gente, como que esse pessoal tem uma... Assim, eles entre eles se desrespeitando e respeitando as pessoas de fora. É uma coisa, é um extremo complexo de vira-lata. E lá eles falam que é sentimento colonial, né, que eles são ex-colônias. Mas não é isso não. É esse trabalho de recondução à posição de... recondução a essa posição aí de colônia mental. Deixa eu agradecer aqui também, Maria Brasileiro. Seu sogro é tão carismático quanto o Isaías Papinho. Beijos, de Recife, Pernambuco.
Pessoal, muito obrigado. Olha, Maria Brasileiro, eu não tinha visto ainda o trabalho do Papinho, mas quando eu vi, eu lembrei dele. E o meu sogro tem um canal também, que ele começou a fazer um trabalho, mas como ele é muito fiel, assim, ele é muito crente, ele começou a fazer um trabalho evangélico. O canal dele chama Grande e Poderoso Deus. E eu escolhi esse nome, Grande e Poderoso Deus. Grande, poderoso Deus, não tem I, não. Grande e Poderoso Deus, é porque o E tá no eu escolhi esse nome, eu que escolhi esse nome, Grande e Poderoso Deus, porque minha sogra, toda vez que ela vai começar a orar, ela coloca a mão na cabeça e fala, Grande e Poderoso Deus. Eu falei, o canal seu vai ser Grande e Poderoso Deus. E até o momento em que nós fizemos o canal deles, para eles começarem a fazer alguns vídeos nesse sentido, assim, de pregar a palavra e tal, eles achavam esse estúdio aqui a coisa mais inútil do mundo. Depois que eles gravaram pela primeira vez, eles empolgaram com o estúdio e melhorou bastante as coisas. Muito obrigado, Maria. Brasileiro. Sérgio Júnior. Bolsonaro quer distribuir 1000 cargos para aprovar reforma da Previdência. É assim que funciona. E ele vai distribuir 1000 cargos porque ele tem que distribuir 1000 cargos para continuar no poder, nem é para a reforma da Previdência. Se ele não distribuir cargos, ele perde apoio no Congresso e o Mourão pode distribuir esses cargos. Muito obrigado, Sérgio Júnior. Muito obrigado, Luiz Gustavo Marques. O que você acha do exame da OAB? Sou advogado e também sinto que a OAB não me representa. Ô, Luiz Gustavo, eu vou te falar sobre a OAB. A maior crítica que eu tenho à OAB foi que a OAB, para não sofrer críticas, ela deixou o doutor Cristiano Zanin desamparado naquela situação da escuta telefônica. O ponto de vista que eu tenho. Eu sou estudante de Direito e, obviamente, todo estudante de Direito tem vontade de fazer a OAB um dia. Eu, como estudante de Direito, eu fico pensando como que a OAB, assim, se destruiu naquela omissão, né? Porque eu acho, ponto de vista que eu tenho, que como a advocacia é um serviço essencial da justiça e o escritório de um advogado é inviolável, eu acho que o que a OAB tinha que ter feito naquele momento em que o Cristiano Zanin teve o escritório dele violado era parar o serviço de advocacia no Brasil. Falou, ó, a partir de hoje a OAB só volta a funcionar no Brasil a partir do momento em que o Sérgio Moro tiver afastado como juiz. Parece absurdo, mas o cara permitiu violar, olha só que loucura. Sérgio Moro permitiu uma das coisas que eu digo, olha, espionar a presidenta da República e publicar a gravação da presidenta da República talvez não seja tão sério sob o aspecto da justiça, dos serviços essenciais da justiça, como espionar um escritório de advocacia. Como a OAB virou as costas para aquele evento e deixou para lá só porque, não, ele é advogado do Lula, o Lula está com baixa estima na sociedade, nós da OAB queremos que esse golpe aconteça, deixa para lá. A OAB, como ela se omitiu naquele momento, ela acabou. Então hoje, o advogado já não tem mais. Eu diria, é o seguinte, hoje o advogado corre o risco de levar tapa na cara do policial, do soldado, que ainda vai rir na cara dele e falar, olha meu amigo, agora é governo militar. Por quê? Porque a OAB, ela começou a desamparar advogados que ela considerava como uma ideologia divergente da ideologia do resto da OAB. Então a OAB deixou de ser uma grande classe, um grande órgão. Mas eu sou totalmente a favor do exame. Totalmente a favor de qualquer exame de ordem. Sabe por quê? Eu vou te explicar, vou te dar uma ideia do porquê, mas deixa eu ler aqui primeiro, Chocoprint BR. Em 1975, meu pai iniciou uma obra em São Paulo. Chegou um fulano que se identificou como fiscal do CREA e intimou uma pessoa simples como meu pai, Chocoprint BR. Olha, Chocoprint BR, o ponto de vista que eu tenho é que a engenharia no Brasil deveria ser livre. Eu até comecei a fazer uma página a respeito disso e quero falar muito sobre isso. Eu estou cortando todos os vídeos que eu faço sobre esse assunto para colocar nessa página. O trechinho de hoje também vai para essa página. A página chama Engenheiros Livres. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Quem for da área de engenharia e quiser participar, é só escrever Engenheiros Livres, eu acho que vocês vão encontrar, que meu vídeo está lá. Eu não sei se eu conseguiria agora nesse momento, porque ela não tem ainda aquele link, né, / Engenheiros Livres. Eu acho que a engenharia deveria ser livre e a fiscalização deveria correr pelo Ministério do Trabalho. Parece estranho, mas na Inglaterra funciona.
Se na Inglaterra funciona, por que não vai funcionar no Brasil? O órgão, o CREA em si, virou uma super instituição que toma prerrogativa que é do MEC, aí o CREA quer... Olha, o CREA deveria fiscalizar a profissão de engenheiro. Aí o CREA se acha no direito de negar registro, o CREA se acha no direito de dar pitaco. Olha, pra vocês terem uma ideia do que o CREA faz, é uma coisa assim, completamente sem nexo. O CREA, imagina você... que se você se forma, por exemplo, em engenharia de segurança do trabalho, quem vai avaliar se você pode ou não ter o registro é uma câmara formada por outros engenheiros de segurança do trabalho. Então, assim, depois que você se forma, e no lugar de ter como a OAB uma prova, você passou, acabou, não, é um grupo de engenheiros concorrentes seus que vão avaliar se você pode ter o registro. Aí os caras vão empurrando para frente. Então, ou seja, o CREA... O engenheiro precisa entender que o CREA não representa o engenheiro. O CREA pode até representar alguns, os mais poderosos, mas não representa o engenheiro trabalhador. Mas eu estava falando sobre OAB e eu considero aquele assunto um assunto muito importante. Vou ver se eu volto aqui. Então, Luiz Gustavo, olha, o ponto que eu tenho é o seguinte. A OAB, ela se omitiu no momento em que o escritório do Zanin foi grampeado. Ela tinha que ter parado o serviço de advocacia em todo o Brasil, porque foi talvez o maior desrespeito da história da justiça brasileira. Grampear o telefone de um advogado. Isso é completamente sem nexo. Como a OAB aceitou aquilo, ela deixou de ser uma super instituição, serviço essencial da justiça, e virou um conselhinho de classe. Mas sobre essa questão do exame de ordem, eu acho muito importante. Eu concordo com ele, porque eu estudo no Brasil, eu faço cursos no Brasil. E eu falo, olha, curso que eu fiz de engenharia ambiental, tinha pessoas fazendo prova por WhatsApp. Por quê? As universidades brasileiras, elas não são todas sérias. As universidades... E eu penso, olha, hoje eu tenho uma situação que eu fico vendo os cursos que eu fiz, eu fico pensando, gente, se eu fosse RH de uma empresa, os currículos que eu aceitaria. Eu lembro da Unis. A Unis tem uma metodologia tão séria de ensino e de avaliação que quem se forma na Unis, quem conhece a Unis de Varginha sabe o que eu estou falando. A Unis tem uma metodologia tão séria de avaliação que quem se forma na Unis contrata quem se formou na Unis. Isso é lógico, isso é básico. Por quê? Eles têm uma metodologia em que você vai desenvolvendo trabalhos ao longo do curso, depois você vai lá e faz uma prova junto com todos os demais alunos. Todo mundo junto faz uma prova. Aí, ou seja, você confia naquilo, você sabe que é uma coisa séria, não tem jeito de burlar, não tem jeito de fazer palhaçada. Agora, olha, outra universidade que eu fiz, a galera fazia prova de WhatsApp, porque você podia fazer prova qualquer dia, aí chegava uma pessoa lá, ficava esperando o fiscal sair, mandava a prova no grupo, pra galera fazer por WhatsApp, assim, dá até ojeriza. Então, acaba que é importante o exame de ordem, porque imagina que uma pessoa vai se defender, e essa pessoa que vai se defender... ela não sabe nas mãos de quem que ela tá. Então você imagina que ela cai nas mãos de uma pessoa que se formou pelo WhatsApp. E corre o risco de uma pessoa ir para cadeia, porque ela foi assessorada por um cara que se formou pelo WhatsApp. Então eu acho o exame de ordem uma coisa legal. Deveria acontecer em quase todas as profissões. Eu acho que o exame de ordem seria... um exame de conselho para todas as profissões seria interessante. Mas o CREA não faz isso. Porque o CREA não quer avaliar se o engenheiro tem condição de ser engenheiro. O CREA quer criar uma barreira para que eles do CREA tenham condição de dar a palavra final. Eu acho que o exame de ordem da OAB é a forma mais perfeita, porque não tem como discutir. A pessoa passou ou não passou. Se passou, dá o registro e pronto. O CREA não. O CREA eles olham praticamente e falam assim, não, aqui nós vamos negar o registro, dão uma fundamentação de negativa do registro, criam ali um motivo para negar o registro e negam. Então, olha, não interessa o tanto que a pessoa sabe, não interessa a preparação técnica da pessoa, não interessa se aquele cara vai ser bom para a sociedade, se aquele cara está sendo necessário para a sociedade. Porém, ele pega e nega. Por quê? Porque às vezes aqueles engenheiros que estão lá no conselho negando, eles não querem mais um concorrente no mercado. Então, basicamente isso. Eu acho que é mais interessante uma prova do que o modo tipo CREA. Eu falo do CREA, gente. Tem um colega que perguntou, se fosse só engenheiros. Não. Calma, José Carlos Pereira. Olha, eu falo do CREA porque o CREA tem essa prática obscura de ficar negando registros, prejudicando a vida das pessoas, prejudicando a vida do trabalhador, da pessoa que quer trabalhar. Eu fiz meu registro no Conselho de Administração, levei o diploma e trouxe o registro. Pronto. No Conselho de Contabilidade, você faz a prova, pega o registro.
Aí vai, conselho de medicina, se tiver tudo certinho, você pega o registro. Se o conselho também de odontologia, você pega, e assim, farmácia, você pega o registro. O CREA não, o CREA tem esse negócio de ficar criando dificuldade e são os engenheiros da sua área, são seus concorrentes que vão avaliar se você pode ou não pode. Tatiana, Queiroz virou suco de laranja. O Queiroz tá um suco de laranja, o bolsonarismo tá um suco de laranja com açaí. E deixa eu agradecer aqui o Bradoskei. Muito obrigado pelo superchat, pela participação, Bradoskei. Ele fala, ninguém pode pôr outro fundamento além do qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício, a obra de cada um se manifestará. Muito obrigado, Bradoskei. Eu não sei se você chegou no início, eu falava exatamente sobre a importância de não ficar tentando buscar fundamentações fora do ensinamento de Cristo, que qualquer fundamentação fora do ensinamento de Cristo é uma forma de assim, distorcer a verdade, e a partir daí você está sendo um anticristo. Não tenta fugir disso. Andréia Ruiva, Mourão teve linchamento virtual e se calou. Olha, Andréia Ruiva, Mourão não tá nem aí para linchamento virtual, não. O Mourão tá preocupado mesmo em ser presidente. Mourão tá nem aí para linchamento virtual. Se alguém tivesse preocupado com linchamento virtual, o linchamento virtual do Bolsonaro é mundial. Até em Marte a galera tá zoando o Bolsonaro. Todo brasileiro ao redor do mundo virou chacota por causa do Bolsonaro. Você acha que ele tá se preocupado com isso? Ele é o presidente. Mourão não tá nem aí se ele vai ter linchamento, se ele não vai ter linchamento. Ele pode ter abaixado um pouco a bola, porque talvez ele viu que ele tava indo com muita sede ao pote. Talvez tenha uma outra estratégia. Mas pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Mourão tá vindo aí, Mourão tá chegando. Quem quer trabalhar, trabalha, Léo. Esse papinho não cola. Eu não sei o que se falou, Andréia, se é sobre... Eu não sei se você falou, se foi... Bom, eu não sei o que você falou. Quem quer trabalhar, trabalha. Esse papinho não cola. José Carlos Pereira, o povo se calou. Muito obrigado mais uma vez, Bradoskei. Hã? Muito obrigado. Pedro Henrique fala, Estopa, Jesus te proteja sempre. Que Deus te guarde. Eu oro por você. Muitos anos mais, meu amigo. Muito obrigado. Nada te acontecerá em nome de Jesus. Sei que você não está falando de Jesus, sim de Satã, que é o Deus dele. É lógico. Lógico, quando eu falo que eu desafio o Deus do Malafaia, eu tenho plena consciência que o Deus do Malafaia é Satanás. Por isso que eu tô nem aí pra ele, por isso que eu falo, ele foi ungido no caldo de merda. Tatiana, uma coisa que as pessoas não têm falado muito é sobre a ministra Tereza Cristina, dos venenos, que todo dia libera um cancerígeno diferente, agrotóxicos para matar o povo. Olha, Tatiana, vocês perceberam? Isso é estratégico. Isso é estratégico. Eu tenho chamado a atenção disso, eu falo constantemente a respeito disso, principalmente no Léo ao Quadrado. Funciona da seguinte maneira. Os ministérios que o Bolsonaro considera insignificantes, ele coloca pessoas engraçadas para chamarem atenção. Por exemplo, como assim Ministério das Mulheres, sendo que Bolsonaro considera que mulheres têm que ficar em casa lavando panela para depois sair para bater no fora Dilma? Eles colocam a Damares para isso, para que toda a atenção se vá em direção ao ministério que não vai fazer nada. O ministério da Damares não tem que fazer nada. O ministério da Damares, ele está lá exatamente para isso. O Ministério da Damares está lá exatamente para chamar atenção, para fazer festa, para enrolar. O Ministério, por exemplo, do Meio Ambiente, né, que tem aqui, ó. O que o Ministério do Meio Ambiente vai fazer? Desde que o Ministério do Meio Ambiente não faça nada, ele já está fazendo tudo que ele precisa fazer. Então, fica toda essa conversa, zoando o cara do Ministério do Meio Ambiente, mas o Ministério do Meio Ambiente só não vai entrar em conflito com o Ministério da Agricultura, e simples assim. Então, o que você falou é uma coisa que faz total sentido. Eles estão usando essa estratégia e o brasileiro não está percebendo. Eu percebi isso, já tenho falado, olha, isso tudo é uma cortina de fumaça. Os caras fazem todo um oba-oba em cima de coisas que vão gerar bafafás e a partir daí eles vão conseguindo aprovar coisas estranhas, né? Aprovar a liberação de agrotóxicos e o povo não está nem aí, porque afinal de contas
estão liberando os agrotóxicos, né? A gente sabe, mas não estão liberando a mamadeira erótica. Estão liberando os agrotóxicos, mas não estão liberando o kit gay. Então eles ficam tranquilos por isso. E aí, Luísa? A Luísa tá ali olhando pra mim, ela fica tentando me imitar. É até engraçado, que ela fica... Olha. Fala sobre os grupos que foram deletados e pérolas do grupo. Ah, deixa eu falar. A Jennifer me lembrou, muito importante isso. Eles fizeram ataque em massa pra... Pessoal, deixa eu contar pra vocês o que aconteceu. Quem também está no Facebook deve se lembrar que existia um grupo muito importante no Facebook, que era o Pérolas dos Coxinhas. Os bolsominions, eles usaram uma técnica de ataque e parece que o pessoal não está conseguindo recuperar a página no Facebook. Então, qual que é a ideia, Jennifer? Mandar uma mensagem? Será que não é melhor já fazer outro grupo, não? Eu acho que o Pérolas dos Coxinhas deveria fazer um outro grupo. Quando o Bolsonaro derrubou, foi até engraçado. O Bolsonaro derrubou a minha página, ele pediu as pessoas para atacarem minha página, eles conseguiram derrubar a minha página. Isso foi num dia. Quando foi no outro dia, minha nova página já estava com 25 mil. Então eu acho que eles chegaram à conclusão que não adiantava derrubar a minha página. A outra página estava com 70, a página nova já estava com 25, aí acabou que o Facebook me entregou a página. Mas assim, a minha página no Facebook está completamente bloqueada. Eu nem estou muito preocupado com o Facebook. Eu posto uma coisa no Facebook, o alcance está extremamente reduzido. Então, enfim, está uma situação... bem complicada essa situação do uso do Facebook. Mas, de qualquer maneira, é importante que vocês deem essa ajuda aí pro Pérolas do Coxinha. Até agora eu não entendi se é ajuda no sentido de curtir uma nova página. Denunciar lá. Depois você posta no Facebook. Eu vou tentar postar no Facebook qual que é o apelo do Pérolas dos Coxinhas, mas eu acho que não adianta não. Eu acho que o negócio é abrir outra página, porque o Facebook vai enrolando. Eles precisariam fazer uma espécie aí de defesa no Facebook, mas não adianta não. Débora Alves Miranda Santana fala canal falido. Problema é meu. Problema é meu, Débora. Faz o seguinte, Débora. Já que meu canal tá falido, manda um superchat aí que tu me faz feliz, né? É assim que faz, ó. Canal falido, manda um superchat, Débora. Deixa eu colocar ela aqui, porque ela tá oprimindo, ó. Canal falido. Deixa eu pôr aqui. Canal falido. Não tem problema não. O que você não faz diferente? Manda um superchat, que aí o canal vai ganhar dinheiro. Denecir Pereira tá tentando oprimir todo mundo. Max tá pedindo a atuação do facão. Max, nós diminuímos o nível de facada até para dar oportunidade pra galera participar aqui. A estratégia do PT foi colocar quantidade de pessoas para estudar. O próximo passo era investir na qualidade da educação. Exatamente isso. Zamilton Júnior. Magno Christen fala, canal medíocre. Exatamente, Magno Christen. Meu canal é medíocre, porque, olha, tem canais top, que são os canais do alto. Tem os canais ruins, que são os canais de baixo. Eu não posso. Você não acha que eu sou prepotente de achar que o meu canal é um canal topíocre? Não, o meu canal não é um canal topíocre. Eu sou medíocre. Se eu não fosse medíocre, Christian, eu seria um topíocre. Aí eu estaria provavelmente na direita. Imagina, eu lá, né, com terno italiano, todo chiquérrimo, eu sou topíocre. Então, certamente, se eu fosse um topíocre, se eu não fosse um medíocre, se eu não estivesse na média, você sequer estaria me assistindo. Porque eu poderia, talvez, estar apresentando programas anti-Lula, anti-PT, anti-Dilma, né? Porque não é assim que funcionam as elites. Então, tô na área aí, né, de canais aí medíocres. Sim, com muita honra, muita felicidade, nós conseguimos sair do anonimato. Estamos ainda no nível médio, mas a gente espera chegar aí num nível melhor. Mas quanto mais medíocres forem os canais que comunicam a verdade, mais baixíope vai ser a sociedade brasileira. Então, Magno Christen, enquanto eu for medíocre, dificilmente você conseguirá chegar sequer a um baixíocre. Mas muito obrigado. Agora me vem o Denecir Pereira e fala que ele não quer oprimir, ele quer debate. Você quer debate com quem, Denecir? Deixa eu entender. Você quer debate com quem? Porque, olha, se você, pelo que eu tô vendo, o tom da sua fala aí,
eu posso ver se a Luísa anima a debater com você. Esses bolsolanda é chato demais. Seu canal é tão bom, Léo, que até os medíocres bolsominions vêm te assistir. Os bolsominions são baixíopes, né? Porque medíocres são que estão no médio, né? Pra cima do Bozo, Hamilton Júnior fala: agora os recursos do pré-sal, que eram para saúde e educação, se esvaziaram, né? Agora os 600 bilhões que eram da Previdência, que tá quebrada. Não, peraí. Previdência que tá quebrada doou 600 bilhões, né? Estranho isso. Muito obrigado, Nelson Júnior, pela super contribuição aqui. Deixa eu buscar aqui. Cadê a menina que falou canal falido? Tô tentando buscar ela aqui, mas não tô achando, não. Não, perdi aqui a menina que falou canal falido, mas muito obrigado, Nelson Júnior. Olha, você que falou aí canal falido, Débora, segura essa aí, ó, Débora. Deixa eu colocar a Débora aqui rapidinho, que agora eu vou fazer, tem um super corte aqui. Primeiro vem a Débora aqui e fala, deixa eu colocar ela no topinho. Primeiro vem a Débora e fala, canal falido. Depois vem o Nelson, deixa eu fazer de novo que deu errado. Vem a Débora e fala, canal falido. Aí vem, pum, Nelson Júnior. Ah, Débora, desfaliu o canal. Foi mal aí. Desculpa, meu. Foi mal. Muito obrigado, Nelson Júnior, pelo superchat. Muito importante nesse momento pro telhado dos canais, né? Que nós estamos ainda na correria, tentando fazer o quartinho da Luísa lá em cima. E nessa brincadeira, a gente tá lá nesse desespero lá de construção, obra e tal. E a Márcia Rocha tinha cantado ali o 100 conto da Débora do canal falido. Obrigado, Márcia, você acabou incentivando aí o Nelson Júnior. Muito obrigado, pessoal. Olha, cadê o... O Esquerda News fala, galera, quando você for... Ó, nessa brincadeira aí de opressão, se alguma menina aí estiver sofrendo qualquer perigo de ataque de bolsominion, né? Se o bolsominion estiver perseguindo alguém, qualquer um estiver sob ataque de bolsominion, é só entrar numa biblioteca. Ele jamais entrará lá. Essas palavras aqui do Esquerda News. Então, assim, ó, tá resolvido. Você tá entendendo, né, Jennifer? Então, se for perseguido aí, já explica pra Luísa, se for perseguido por um bolsominion, que na escola, na minha época de escola, deixa eu agradecer mais um superchat aqui, muito obrigado, Nelson Júnior. Léo, este é para a galera que pensa que você não tem quem o ajude. Conta com S. Henry. Muito obrigado, Nelson Júnior. Conta com S. Henry. Muito obrigado, Nelson Júnior. Agora sim. Cadê? Eu vou buscar de novo. Vou buscar de novo aqui. Não, tem que achar ela aqui do canal falido. Agora eu perdi a Débora do canal falido, gente. Que agora é dois tapas. Ó. Tá aqui. Agora é 2. Eu vou pôr de novo, só porque agora é 2. Agora tá aqui, ó. Vem a Débora, canal falido. Pá! E pá! Tá aí, Débora. Desfaliu o canal duplamente. Muito obrigado, Nelson Júnior. E Débora. Aí, Débora, agora foi no nariz isso aí. Débora, canal... Olha, Débora, não é por nada não, mas já deve ter ido. Só nessas aqui já foi seu salário mensal, fala a verdade. Débora Alves, já foi... Débora, sua mesada caiu. Muito obrigado, Tatiana. Muito obrigado, Nelson Júnior. Muito obrigado, Nelson Júnior. Conta com a gente. Tamo aí. Muito obrigado, Nelson Júnior. Muito obrigado a todos vocês que ajudam o canal a sobreviver. Muito obrigado, Josefa Eva da Silva. Muito obrigado de coração. Muito importante para o crescimento dos canais. Muito importante para a sobrevivência do canal. Eu agradeço, pessoal, de coração mesmo, a ajuda de todos vocês. Isso porque, lógico, a gente... faz esse trabalho com carinho e acaba que fazendo esse trabalho fica difícil para fazer qualquer outra coisa. Muito obrigado, Andréa Xavier. Estão salvando realmente o telhado do canal, porque foi uma surpresa ruim esse chuvão que veio aí com a infiltração. Eu agradeço muito. O opressor fodão Bozo fora. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Chocoprint BR, fazendo aqui
Ah, o Chocoprint BR achou aqui a página Engenheiros Livres. Então, quem puder se inscrever no Engenheiros Livres, muito obrigado, Meg Souza. Oi, Léo, amei seu vídeo para o Malafaia. Adoro seu trabalho. Muito obrigado, Meg Souza. Gente, eu fiz aquele vídeo do Malafaia, eu já tinha feito um Twitter a respeito do assunto. Como que pode um grupo de evangélicos começar a comemorar a morte do Boechat? Gente, comemorar a morte de uma pessoa é muito estranho. Olha, nem o pessoal da esquerda que viu o Boechat fazer comentários pesadíssimos contra a Dilma, nem o pessoal da esquerda teve coragem de comemorar a morte do Boechat. E a gente teve evangélicos comemorando a morte do Boechat, falando que é porque mexeu com o ungido do Senhor. Muito obrigado, Ulisses Tarraf, para tirar da falência. Muito obrigado, Ulisses Tarraf. Mas onde está aqui a Débora Alves Miranda Santana? Muito obrigado, Débora Alves Miranda Santana. O canal faliu. Débora Alves Miranda Santana, canal falido. Deixa eu agradecer aqui também. José Cabral. Léo, qual seria a diferença entre o governo Bolsonaro e Mourão? José Cabral, eu imagino que o Mourão vai tentar fazer um reconcílio de classes. O Bolsonaro, ele está totalmente Brasil colônia. O trabalho do Bolsonaro, ele está voltado tão somente a atender os interesses daqueles que utilizaram-se dos algoritmos, daqueles que financiaram a chegada do Bolsonaro ao poder, que é a inteligência de Israel, grupos dos Estados Unidos. Então o Bolsonaro tem essa super dívida de campanha e o Bolsonaro tem o rabo preso. Então se o Bolsonaro não obedecer quem está por trás dele, casos como o caso do Queiroz vão acabar aparecendo e o Bolsonaro acaba sendo escravo dessas pessoas. O Mourão não. Eu acho que o Mourão não vai ter esses podres contra ele, porque ele não vem de uma velha política igual o Bolsonaro, e o Mourão já está procurando dialogar com a esquerda. Você vê que temos aqui, por exemplo, que eu estava brincando aqui, a questão de que não pense Bolsonaro que o Mourão desistiu. O Mourão, toda vez que um direitista fala uma bobeira, o Mourão vem e rebate. Ele fala um discurso muito coerente com o centro-esquerda do Brasil. Eu não diria que o Mourão é esquerda, o Mourão é um liberal, mas o discurso dele está muito coerente, o diálogo dele está muito grande com a centro-esquerda. Então eu acredito que do Bolsonaro para o Mourão vai ter uma melhora. Eu acredito nisso. Eu tenho as esperanças nesse sentido e acho que o Mourão vai buscar um diálogo com os trabalhadores. Então muito obrigado, José Cabral. Lembrando aqui, muito obrigado também, Luana Gomes. Léo, essa é para Débora Alves, canal falido. Deixa eu colocar aqui também. Muito obrigado. Muito obrigado a Luana Gomes. Muito obrigado, Luana. Né? A Débora faliu o canal. Muito obrigado, Luana Gomes, pelo superchat, pela contribuição. Muito importante para o crescimento dos canais. Agradeço vocês o carinho, de coração mesmo, pessoal, pelas ajudas. Vou agradecer aqui mais uma vez também os que chegaram aqui pelo canal do Estopa, Ulisses Tarraf, muito obrigado. Muito obrigado, Meg Souza. Muito obrigado, Andréia Xavier. Muito obrigado, Josefa Eva da Silva. Muito obrigado, 3 vezes... o Nelson Júnior, né, teve mais participações hoje, mas eu tô falando que nós temos exatamente aqui agora, Tatiana, muito obrigado também, muito obrigado Nelson Júnior aqui mais uma vez, muito obrigado Nelson Júnior, e voltando aqui, agradecendo primeiramente, voltando aqui na volta, agradecendo aqui a Luana Gomes mais uma vez, e lembrando a Débora Alves Miranda Santana que o canal faliu. Então, muito obrigado, Débora, por ter falido o canal. E eu queria, pessoal, agradecer vocês de coração pelas participações, pelos compartilhamentos, pelas ajudas de todas as espécies, seja convidando pessoas. E peço para vocês, por favor, se inscrevam nos canais. Tem aí 2 canais no YouTube transmitindo, que é o canal do Estopa, onde a transmissão é gerada de forma primária, e tem também o canal Leonardo Estopa, que faz uma espécie de retransmissão da transmissão oficial. Eu queria pedir para vocês que, por favor, compartilhem, né, para a gente aumentar o alcance, e fiquem na reprise. Não abandonem a reprise nesse momento. A reprise é muito importante, principalmente para as pessoas que chegaram depois.